Meu nome é Lúcia, tenho 69 anos e falo direto aqui de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, essa terra quente de dias ensolarados e noites frescas, onde o cheiro do café passado se mistura com o das ruas tranquilas e as conversas dos vizinhos ecoam nas calçadas. Foi aqui, entre a poeira das estradas e o acolhimento de quem me conhece desde menina, que vivi a experiência mais intensa e inesperada da minha vida. Aos 68 anos, fiquei grávida e até o final desse vídeo vou contar quem é o pai e tudo o que aconteceu até aqui. Antes de começar, quero pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu curtir, porque isso ajuda muito para que essa história chegue a mais pessoas. Talvez em algum canto do Brasil, alguém esteja precisando ouvir que a vida pode surpreender de formas inimagináveis. O apoio de vocês faz diferença para que histórias como a minha continuem sendo contadas e inspirem outras pessoas a acreditarem que não existe idade para recomeçar. E me contem também nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. Eu posso dizer que o impacto emocional de tudo isso foi imenso. Quando descobri que estava grávida, parecia que o chão fugiu dos meus pés. Era como se todos os meus medos, as dúvidas e as memórias da minha vida inteira tivessem se misturado em um único momento. Mas junto com o susto, veio uma força que eu nunca imaginei que ainda existisse em mim. E é essa força que me trouxe até aqui para compartilhar cada detalhe com vocês. O som da chuva batia de leve na vidraça e eu estava na cozinha, mexendo lentamente o chá, quando ouvi o barulho das chaves girando na porta. Era Ana. Minha filha sempre teve um jeito calmo de entrar em casa, mas naquele dia percebi logo que havia algo diferente. O som dos passos dela no corredor parecia mais pesado, como se carregasse nas costas o peso de um mundo inteiro. Eu a vi surgir na cozinha com o casaco encharcado, os cabelos grudados no rosto e os olhos diziam tudo antes mesmo que ela abrisse a boca. Senti um aperto no peito, aquele tipo de aperto que só mãe entende e que avisa que vem tempestade, não lá fora, mas dentro de casa. Coloquei a xícara sobre a mesa e disse, tentando manter a voz firme: "Filha, o que foi? Você tá pálida. Aconteceu alguma coisa no médico?" Ela hesitou por um segundo e eu vi os lábios dela tremendo. Sentou-se à mesa, ajeitou a cadeira como quem precisa ganhar tempo antes de enfrentar a sentença que já sabe de cor. Eu a conheço bem demais, e naquele silêncio a cozinha inteira parecia prender a respiração. Foi então que, sem me encarar, ela soltou num sussurro: "Mãe, eu não posso ter filhos." As palavras caíram como um trovão dentro de mim. O som da chuva parecia aumentar, o ar da cozinha ficou mais denso. Eu fiquei olhando para ela, procurando alguma brecha naquilo que pudesse me dar esperança, mas os olhos dela já diziam que não havia erro nos exames. "Não pode? Como assim não pode? Eles têm certeza?" Perguntei, tentando encontrar algum resquício de dúvida, alguma chance de que os médicos pudessem estar enganados. Ana respirou fundo e com a voz embargada respondeu: "Eles têm certeza, mãe. Tentamos de tudo. O médico disse que não há mais o que fazer." Quando ela finalmente me olhou, vi que não era só tristeza. Era um vazio profundo, aquele tipo de vazio que nenhuma palavra pode preencher. E foi nesse instante que senti algo se mexer aqui dentro, uma mistura de dor e determinação. Eu sabia, como mãe, que ver minha filha assim era insuportável. Eu podia suportar qualquer dor no meu próprio corpo, mas não suportava vê-la carregando aquela angústia. A cozinha ficou em silêncio novamente. Só se ouvia o tic-tac do relógio e o bater da chuva na vidraça. Eu me aproximei dela, toquei sua mão gelada e disse baixinho: "Filha, escuta sua mãe. Nós sempre demos um jeito em tudo. Não é agora que vamos desistir." Ela balançou a cabeça, com um sorriso triste, como quem já aceitou a derrota. "Não tem jeito, mãe. É um sonho que eu tenho que deixar ir. Talvez não seja para ser." Essas palavras doeram mais em mim do que nela. Eu vi nos olhos dela todos os anos de espera, cada tentativa frustrada, cada exame, cada lágrima silenciosa.
Vi também a menina que um dia eu embalei nos braços e prometi proteger de tudo, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo inteiro. E foi nesse momento que senti meu coração tomar uma decisão antes mesmo de eu pensar racionalmente. As palavras vieram à minha boca quase sem eu perceber. E eu poder fazer isso por você? Ana me olhou confusa. O que a senhora está dizendo, mãe? Ela franziu a testa como quem não acredita no que está ouvindo. Eu respirei fundo, sentindo o peso de cada sílaba, e falei: e se eu puder gerar o seu filho, Ana? E se eu puder ser a barriga solidária para você e o Carlos? O silêncio que se seguiu foi quase físico, como se o ar tivesse parado entre nós. Ela me encarou como quem espera uma risada, como se eu estivesse contando uma piada absurda. Mãe, a senhora está brincando comigo? A senhora tem 68 anos, disse, com um tom misto de incredulidade e nervosismo. Eu, porém, continuei olhando nos olhos dela com firmeza. Não, filha, não é brincadeira. Eu sei que parece loucura, mas é a única forma que eu vejo de você ter o seu bebê. Eu tenho saúde, os médicos vão avaliar e, se houver uma chance, eu quero tentar. Ela riu, mas era uma risada nervosa, carregada de lágrimas que ela tentava segurar. Mãe, a senhora não tem noção do que está dizendo. É perigoso. E o que as pessoas vão falar? Eu sorri de canto, aquele sorriso de mãe que já enfrentou tantas opiniões e julgamentos ao longo da vida. Filha, desde quando a gente deixa de fazer o que é certo porque os outros vão falar? Você me ensinou a ser forte. Agora é minha vez de te mostrar que a força não tem idade. Ela desviou o olhar e eu vi as lágrimas caírem, molhando a mesa. Meu coração doía, mas também se aquecia, porque eu sabia que, no fundo, ela queria acreditar que era possível. Eu me levantei, fui até o armário e peguei outra xícara, servindo chá para ela. Toma, bebe um pouco. A gente vai conversar com os médicos. Eu não vou prometer que vai ser fácil, mas eu prometo que não vou desistir de você. Ana pegou a xícara com as mãos trêmulas, olhou para mim por alguns segundos e disse, quase num sussurro: a senhora sempre foi maluca, mas a senhora também sempre foi minha heroína. Eu sorri, mas não disse nada. Dentro de mim já havia tomado a decisão, e talvez ela ainda não soubesse, mas eu sabia que aquela noite chuvosa seria o começo de uma das jornadas mais intensas e desafiadoras da nossa vida. Uma jornada que, de algum jeito, eu tinha certeza, nos transformaria para sempre. Eu não consegui dormir naquela noite. As palavras de Ana ficaram martelando na minha cabeça, o olhar dela, a forma como ela tentava fingir que estava tudo bem, mas eu sei quando minha filha está despedaçada por dentro. Fiquei deitada, olhando para o teto, ouvindo a chuva cair lá fora, sentindo cada gota como se fosse o próprio coração dela escorrendo em silêncio. Eu sabia que ela não queria falar mais sobre isso, mas também sabia que não adiantava esperar. Se eu não falasse, ela se afundaria naquela tristeza e eu não poderia suportar. Passei a noite inteira ensaiando como dizer, como propor algo tão grande, tão fora do comum. Eu sabia que ia assustar, sabia que ela ia achar uma loucura, mas também sabia que, se não viesse de mim, ela jamais teria coragem de sequer imaginar essa possibilidade. Quando amanheceu, preparei café como sempre, mas minhas mãos tremiam. O cheiro do pão aquecendo no forno parecia se misturar com a ansiedade que me corroía por dentro. Sentei à mesa, tentando agir com naturalidade, mas a cada som no corredor, meu coração disparava. Quando ouvi os passos de Ana, senti minhas mãos suarem. Ela entrou na cozinha com aquele semblante cansado, os cabelos presos de qualquer jeito, ainda com o olhar perdido. Eu respirei fundo e disse: senta aqui comigo, filha, a gente precisa conversar. Ela estranhou, porque eu raramente começo conversas assim logo cedo. Sentou devagar, me olhando como quem espera ouvir algo sério. Olhei nos olhos dela, tentando passar a firmeza que eu não sentia por dentro, e soltei de uma vez. Eu pensei muito essa noite. Eu quero ser a barriga solidária para você. Quero gerar o seu filho. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Ela me olhou como se eu tivesse perdido a razão, e por um instante achei que fosse rir. Mas, ao invés disso, ela arqueou as sobrancelhas e disse: mãe, a senhora está falando sério? Eu mantive o olhar firme. Estou falando muito sério, Ana. Eu sei que não é comum, que é arriscado, mas se existe uma chance, eu quero tentar. Eu não vou ver você desistir do seu sonho assim.
Ela riu, mas era uma risada nervosa, quase desesperada, como quem não sabe se chora ou se briga. Mãe, a senhora tem 68 anos. Isso é perigoso, é insano. O Carlos nunca vai aceitar uma coisa dessas. E o que as pessoas vão dizer? Eu me inclinei para frente, apoiando as mãos sobre a mesa e falei com a calma de quem já enfrentou muita coisa. Filha, desde quando a gente deixa de viver por medo do que as pessoas dizem? E quanto ao Carlos, ele ama você e vai amar essa criança. Ele só precisa entender que essa é uma solução de amor, não de loucura. Ana passou as mãos pelo rosto, respirou fundo e me olhou, e ali vi não só a filha, mas a mulher adulta, machucada, tentando manter os pés no chão. Mãe, eu não quero colocar a sua vida em risco por causa de um sonho meu. Eu não sei se consigo carregar essa culpa. Eu estendi a mão e toquei a dela. Filha, você acha que eu me importo com risco? Eu enfrentei partos difíceis, noites em claro, doenças, perdas, tudo para te proteger. Você é minha filha, Ana. Se existe algo que eu posso fazer para ver você feliz, eu vou fazer. Não existe idade para o amor de mãe. Ela suspirou fundo e vi os olhos dela marejarem. E se não der certo? E se algo acontecer com a senhora? Eu sorri, tentando transmitir a confiança que eu mesma não tinha completamente, e disse: então, vamos ter tentado. E eu prefiro tentar e falhar do que viver sabendo que deixei você desistir. Ela ficou em silêncio, olhando para a mesa, como se procurasse respostas entre as marcas de uso antigo da madeira. Eu percebi que ela estava lutando contra a própria vontade, porque no fundo, uma parte dela queria aceitar, mas o medo ainda era maior. Resolvi ser mais direta. Ana, você sempre foi a minha maior razão para lutar. Agora, deixa eu ser a sua. A gente conversa com médicos, faz todos os exames. Se eles disserem que não há como, a gente para. Mas se houver uma mínima possibilidade, eu quero tentar. Por você. Ela respirou fundo e me olhou de novo. E dessa vez o olhar era diferente. Não havia mais choque, havia uma mistura de emoção e medo. Mãe, a senhora tem teimosa demais, sabia? Eu não sei como a senhora consegue pensar nessas coisas com tanta determinação. Eu sorri, sentindo um peso enorme sair do peito. Eu aprendi a ser assim criando você, e agora é a minha vez de usar essa teimosia para trazer um pouco de felicidade de volta para sua vida. Ela balançou a cabeça, meio sorrindo, meio chorando, e disse baixinho: eu não sei se o mundo está preparado para isso, mas talvez eu esteja. Na semana seguinte, quando finalmente consegui convencer Ana a irmos juntas à primeira consulta médica, percebi que a coragem que eu carregava no peito precisava ser muito maior do que eu imaginava. O consultório era pequeno, mas tinha aquele cheiro forte de desinfetante misturado ao perfume adocicado da secretária. Enquanto esperávamos, sentadas lado a lado naquelas cadeiras frias de plástico, eu sentia as mãos de Ana trêmulas sobre o colo. Eu apertei a mão dela e disse baixinho: vai ficar tudo bem, filha. Hoje é só para ouvirmos o que o médico tem a dizer. Ela suspirou, evitando me encarar, e respondeu num tom quase cortado: mãe, o médico vai achar isso uma loucura. Eu não sei nem por que estou aqui. Eu sorri de leve e brinquei: se eu não fiz você desistir de aprender a andar de bicicleta aos 7 anos, não vai ser agora que vou deixar você desistir de algo muito mais importante. E antes que ela pudesse retrucar, a porta se abriu e o médico nos chamou. O doutor era um homem alto, de expressão calma, com os cabelos grisalhos penteados para trás. Ele nos cumprimentou com um sorriso cordial, mas percebi que assim que expliquei o motivo da consulta, seus olhos se estreitaram, como se quisesse ter certeza de que havia escutado corretamente. Dona Lúcia, a senhora tem 68 anos e está sugerindo uma gestação? Disse ele com aquela voz firme de quem já ouviu ideias absurdas antes. Eu mantive o olhar fixo nele e respondi: sim, doutor. Sei que parece inusitado, mas estou saudável, faço exames regularmente, não tenho problemas cardíacos ou de pressão. Quero saber se é possível. Ele se recostou na cadeira, entrelaçou as mãos e respirou fundo antes de dizer: tecnicamente, existem casos raros, mas a senhora entende que o risco é extremamente alto para a sua saúde e possivelmente para o bebê? Ana, que até então estava calada, explodiu. É exatamente isso que eu estou dizendo, mãe. Não é uma boa ideia. O doutor está confirmando o que eu já sabia. Eu virei para ela e disse com firmeza: filha, estamos aqui para ouvir todas as possibilidades, não para desistir na primeira dificuldade. O doutor ainda não terminou de falar.
O médico nos explicou detalhadamente todos os exames que seriam necessários, os cuidados, as restrições e principalmente o acompanhamento de alto risco. Eu anotava tudo mentalmente, cada detalhe, como se fosse um desafio que eu estava disposta a enfrentar. Quando ele terminou, me olhou e disse: "A senhora realmente parece determinada, dona Lúcia, mas determinação não elimina riscos. Eu preciso que a senhora entenda que não é apenas uma questão física, mas também emocional. É um processo que exige preparo mental." Eu respirei fundo e respondi: "Doutor, eu já enfrentei lutos, doenças, noites sem dormir e preocupações que não cabem em um livro. Se isso não me preparou emocionalmente, nada mais pode. Eu só preciso que o senhor me diga o que é necessário fazer." Ele assentiu devagar e disse: "Muito bem, vamos começar com uma bateria de exames completos, mas quero deixar claro, isso não é uma promessa, é apenas uma avaliação inicial." Os dias que se seguiram foram uma maratona: hemogramas, ultrassons, testes de resistência, avaliações cardíacas. Cada vez que eu entrava em uma sala de exame, via nos olhos dos técnicos aquele olhar curioso, como quem pensava: "O que essa senhora está fazendo aqui?" Eu não me importava. A cada agulha, a cada máquina fria encostando na minha pele, eu só pensava em Ana, no vazio que ela sentia, no sorriso que poderia voltar ao rosto dela se tudo desse certo. Em casa, entretanto, as coisas não eram tão fáceis. Minha irmã, Marta, foi uma das primeiras a descobrir o que eu estava tentando fazer. Um dia apareceu na minha porta quase sem bater e entrou falando alto: "Lúcia, eu fiquei sabendo dessa história absurda. Você enlouqueceu? Na sua idade, você quer morrer?" Eu respirei fundo, tentando manter a calma, e disse: "Marta, eu sei que parece loucura, mas é minha filha. Eu faria qualquer coisa por ela." Ela cruzou os braços, indignada. "Mas você não está pensando em você, e nem nela. Imagina se algo acontece. Ela vai carregar essa culpa pro resto da vida." Eu segurei a mão dela e disse: "Eu não penso em mim, Marta. Eu penso na alegria dela. E não vou viver o resto da vida sabendo que eu poderia ter tentado e não tentei." As críticas não pararam por aí. Algumas amigas, ao saberem, começaram a me evitar ou a fazer comentários maldosos. Um dia, na padaria, ouvi duas conhecidas cochichando: "Você viu a Lúcia? Vai se meter a grávida agora. Deve ser desespero para aparecer." Fingi que não ouvi, mas a verdade é que aquelas palavras feriam. À noite, deitada na cama, eu ficava me perguntando se estava preparada para aguentar não apenas o peso físico, mas também o peso dos olhares, das fofocas, dos julgamentos. E cada vez que a dúvida surgia, eu lembrava do rosto da Ana, daquela expressão de derrota que ela tinha na noite em que me contou sobre o diagnóstico. Era essa lembrança que me fazia levantar todos os dias e seguir com os exames. Algumas conversas com Ana eram ainda mais difíceis. Uma noite, ela chegou na minha casa com os olhos vermelhos e antes mesmo de eu perguntar, ela disse: "O Carlos está surtando. Ele acha que a senhora vai se arriscar à toa, que isso vai acabar mal." Eu respirei fundo e disse: "Ele tem o direito de sentir medo, mas também tem o direito de ver o sonho de vocês se tornar realidade. Talvez ele só precise de tempo para entender." Ana me olhou abatida e disse: "Eu não sei, mãe. Às vezes acho que estou sendo egoísta, que estou forçando demais. Talvez eu devesse aceitar que não vou ser mãe." Eu segurei o rosto dela com as duas mãos, olhei bem nos olhos dela e disse: "Filha, aceitar é diferente de desistir. Aceitar é quando não há mais nada a ser feito. Mas enquanto houver uma chance, não é desistir tentar. Você não está me forçando, eu estou escolhendo isso. E eu não quero que você carregue culpa, quero que você carregue esperança." Depois de semanas de idas e vindas, finalmente recebemos o resultado da primeira bateria de exames. O médico me chamou e com um semblante sério disse: "Fisicamente, a senhora está surpreendentemente bem para a sua idade. Não estou dizendo que é seguro, mas é viável prosseguir para uma avaliação mais profunda." Eu senti uma onda de emoção, como se tivesse vencido a primeira batalha. Olhei para Ana, que parecia não saber se sorria ou chorava. No caminho de volta para casa, ela ficou em silêncio por um bom tempo. Só quando estávamos já perto da porta, ela disse: "Mãe, eu ainda tenho medo, mas obrigada por não desistir." Eu sorri e respondi: "Filha, medo a gente sente mesmo. Coragem é o que a gente faz com ele." E naquele momento eu soube que, apesar de todos os obstáculos, nós estávamos mais firmes do que nunca naquilo que poderia mudar nossas vidas para sempre. No dia em que a inseminação foi marcada, eu acordei antes mesmo do sol nascer, como se o corpo soubesse que aquele não seria um dia qualquer. A casa estava silenciosa e o som distante do galo na vizinhança parecia marcar o início de algo grandioso. Fui até a cozinha, preparei um café bem fraco,
quase mais por hábito do que por vontade de beber, e fiquei alguns minutos sentada, olhando para a xícara e tentando controlar a ansiedade. A cada gole, meu pensamento voava para Ana. Eu sabia que ela estava tão nervosa quanto eu, talvez até mais. Peguei o telefone, pensei em ligar para dizer alguma palavra de conforto, mas achei melhor deixá-la no tempo dela. A manhã passou devagar e eu senti as horas se arrastarem, como se o próprio tempo estivesse conspirando para testar minha paciência. Quando finalmente Ana chegou para me buscar, percebi que seus olhos estavam inchados. Ela tentou disfarçar com um sorriso breve, mas eu conheço minha filha como a palma da minha mão. Entrei no carro, toquei o braço dela e disse: "Filha, não importa o que aconteça hoje, eu quero que você saiba que já valeu a pena ter chegado até aqui." Ela respirou fundo e respondeu: "Mãe, eu nem sei o que dizer, só tenho medo de que a senhora se arrependa." Sorri e balancei a cabeça. Arrependimento é o que a gente sente quando não tenta, Ana. Eu tô exatamente onde quero estar. O caminho até a clínica parecia mais longo do que de costume. A cada esquina, Ana apertava o volante com mais força e eu percebia o silêncio tenso que tomava conta do carro. Olhei pela janela, observando as ruas ainda úmidas da chuva da noite anterior e pensei em quantas vezes já havia dirigido por ali em momentos muito menos intensos. Quando estacionamos, o frio na barriga aumentou. A fachada branca e fria da clínica me pareceu imensa naquele dia. Entramos juntas e o cheiro de limpeza misturado a um leve perfume floral que vinha da recepção me trouxe uma estranha sensação de calma e inquietude ao mesmo tempo. A recepcionista, com um sorriso treinado, nos chamou pelo nome e pediu que aguardássemos na sala de espera. Sentamos lado a lado e o som do ar-condicionado se misturava aos meus pensamentos. Eu podia sentir o coração batendo forte, mas mantinha o rosto tranquilo para não deixar Ana ainda mais nervosa. Quando a enfermeira chamou, me levantei devagar, tentando passar segurança. Ana se levantou junto e entramos na sala onde tudo aconteceria. O ambiente era claro, limpo, com um cheiro leve de álcool, e no canto uma pequena poltrona parecia convidar Ana a ficar perto de mim. O médico entrou logo em seguida, com aquele semblante profissional, mas percebi nos olhos dele um toque de curiosidade e respeito. Ele nos cumprimentou, explicou cada passo do procedimento e a cada palavra dele eu vi a Ana ficar mais apreensiva. "Vai doer?" ela perguntou, e eu segurei a mão dela respondendo antes mesmo que o médico pudesse falar. "Nada que a gente não possa suportar, filha. Fica tranquila." Ela apertou minha mão com força e eu senti naquele gesto toda a mistura de medo, amor e esperança que nos trazia até ali. O momento do procedimento foi silencioso, mas carregado de emoção. Enquanto eu respirava fundo, senti o corpo relaxar e o coração acelerar ao mesmo tempo. O médico e a enfermeira trabalhavam de forma precisa, quase mecânica, e eu fechava os olhos tentando imaginar a cena de um futuro próximo. Ana sorrindo com um bebê no colo, o brilho nos olhos dela recuperado, a casa cheia de vida outra vez. Abri os olhos e vi que Ana estava me observando atentamente, como se quisesse gravar aquele momento na memória. "Mãe, a senhora é a pessoa mais corajosa que eu conheço", ela sussurrou, e eu respondi com um sorriso. "Coragem é herança de mãe para filha, minha menina." O procedimento terminou mais rápido do que eu esperava, e logo me vi deitada, com uma manta fina sobre as pernas, enquanto o médico explicava os cuidados que eu deveria ter nos próximos dias. Ana ouvia tudo atentamente, fazendo perguntas, anotando mentalmente cada detalhe. Quando ele nos deixou a sós, ela se sentou na resbeira da maca e segurou minha mão. "Eu não sei como vou te agradecer, mãe. Isso é muito mais do que eu poderia imaginar." Eu olhei para ela e disse com firmeza: "Ana, não há nada para agradecer. Você é parte de mim. Esse bebê será parte de nós duas. É um presente que o amor está dando para nossa família." Na volta para casa, o silêncio era diferente. Não era mais aquele silêncio tenso, carregado de incerteza. Era um silêncio de expectativa, de esperança contida. Olhei pela janela do carro, vendo as pessoas andando pelas calçadas, cada uma com sua vida, suas histórias, e pensei que ninguém ali imaginava o tamanho da mudança que estava começando dentro de nós. Ana me perguntou se eu estava me sentindo bem, e eu disse: "Estou, mais leve do que estive em meses, agora é esperar." Ela suspirou e comentou: "Esperar nunca foi tão difícil." Sorri e respondi: "Mas é na espera que a gente aprende a ter fé, filha."
Os dias seguintes foram um teste para minha paciência. Cada manhã, eu acordava tentando perceber qualquer mudança no meu corpo, qualquer sinal de que algo estava acontecendo. Ana me ligava quase todos os dias, às vezes sem ter nada específico para dizer, só para perguntar se eu estava bem. Eu percebia a ansiedade na voz dela e fazia questão de responder com confiança. Estou ótima, Ana, um dia de cada vez. Mas no fundo, eu também contava os dias com o coração apertado. Quando finalmente chegou o dia do teste, meu coração parecia querer sair pela boca. Ana veio me buscar cedo e percebi que ela também mal tinha dormido. No caminho para a clínica, o silêncio voltou a nos acompanhar, mas dessa vez havia uma energia diferente, como se estivéssemos na beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Entramos juntas e cada passo até a sala parecia mais pesado. Fiz o exame tentando controlar a respiração e depois nos sentamos na sala de espera. Ana mexia as mãos, batendo os dedos nos joelhos, e eu coloquei minha mão sobre a dela para acalmá-la. Respira, filha. Seja qual for o resultado, a gente vai estar juntas. Ela assentiu, mas não disse nada. O tempo parecia não passar e cada segundo me fazia sentir ainda mais o peso da expectativa. Quando finalmente a porta se abriu e a enfermeira nos chamou, senti um frio subir pela espinha. Entramos e o médico segurava um papel na mão. Ele olhou para nós com um sorriso discreto, mas eu já sabia o que aquilo significava. Parabéns, dona Lúcia. O teste deu positivo. A senhora está grávida. Por um instante, o mundo parou. Eu olhei para Ana e vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dela antes mesmo que ela pudesse dizer qualquer coisa. Ela me abraçou forte, quase me sufocando, e sussurrou: Mãe, a senhora está dando a maior alegria da minha vida. Eu segurei o rosto dela e disse: E você está me dando um motivo a mais para viver, filha. Saímos da clínica com o coração leve, como se o céu tivesse ficado mais azul naquele dia. No fundo, eu sabia que a jornada estava só começando, que haveriam desafios pela frente, mas naquele momento nada disso importava. O que importava era que, contra todas as probabilidades, uma nova vida estava crescendo dentro de mim, e junto com ela, a esperança renascia dentro de nós. Os primeiros dias após o resultado positivo foram uma mistura de euforia e receio. Eu estava determinada a manter tudo em sigilo até termos segurança, mas a cidade pequena tem olhos e ouvidos por todos os cantos. Bastou eu faltar algumas manhãs na padaria e no grupo de caminhada para começarem os cochichos. No começo, eram apenas suposições inocentes, mas logo um burburinho mais maldoso começou a se espalhar. Numa manhã, enquanto eu regava as plantas na varanda, Marta apareceu com o celular na mão e um olhar preocupado. Lúcia, você viu isso? Ela disse, me mostrando um grupo de mensagens no aplicativo da cidade. Era uma postagem simples, com uma foto minha saindo da clínica e a legenda insinuando que havia algo estranho acontecendo. As pessoas não têm mais o que inventar, né? Perguntei, tentando esconder a pontada de irritação. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era apenas o começo. No dia seguinte, Ana chegou aqui em casa com os olhos vermelhos. Eu sabia que ela tinha chorado. Assim que entrou, jogou a bolsa no sofá e desabou na cadeira da cozinha. Mãe, eu não aguento ver o que estão falando. Eles não entendem, não sabem de nada e já estão inventando histórias horríveis. Tem gente dizendo que a senhora está fazendo isso por dinheiro, outros dizendo que é um absurdo, que é egoísmo. Eu me aproximei dela, segurei suas mãos e disse: Filha, as pessoas sempre vão falar. Quem não sabe da nossa vida, inventa uma versão que caiba no próprio mundinho. O que importa é que nós sabemos a verdade. E essa criança vai ser fruto de amor, não de fofoca. Ela me olhou com um misto de dor e admiração e disse: Como a senhora consegue ser tão forte, mãe? Sorri e respondi: Eu não sou tão forte assim. Eu só escolho ser mais forte do que a dor. É isso que uma mãe aprende com o tempo. Ainda assim, os comentários aumentavam. Um dia, no mercado, 2 mulheres pararam de falar quando passei por ali, mas eu ouvi o suficiente para saber que se referiam a mim. Uma disse: Você viu a Lúcia com aquela idade e ainda dizem que é para filha? Imagina só! A outra riu e completou: Deve ter mais coisa aí. Eu segui meu caminho, fingindo que não ouvia, mas no fundo sentia a pontada de tristeza. Não era pelo que diziam de mim, mas pelo que isso podia causar em Ana. No caminho de volta para casa, pensei em como proteger minha filha desse peso, mas a verdade é que não havia como blindá-la completamente. Foi então que Ana tomou uma decisão que me surpreendeu. Numa tarde, ela apareceu aqui com o laptop e disse: Mãe, eu vou contar a nossa história, do nosso jeito. Não aguento mais ver gente inventando mentiras.
Eu tentei alertá-la. Filha, você tem certeza? A internet é cruel. Se você expuser nossa vida, pode vir mais julgamento ainda. Mas ela estava decidida. Mãe, eles já estão julgando sem saber. Pelo menos agora vão saber a verdade. Ficamos sentadas lado a lado enquanto ela escrevia um texto emocionante. Ela contou sobre todos os anos tentando engravidar, sobre as perdas, as consultas, a dor silenciosa. E então escreveu sobre mim, descrevendo o meu gesto não como loucura, mas como amor incondicional. Enquanto lia em voz alta, eu senti um nó na garganta. Quando terminou, ela perguntou: "Posso postar?" O tempo começou a passar de um jeito diferente depois que as notícias se espalharam e o apoio começou a aparecer. Eu senti o corpo mudar, cada semana trazendo uma nova sensação e, às vezes, um novo desafio. No início, eram apenas alguns enjoos leves pela manhã, que eu encarava com certo humor, lembrando de quando passei por isso na juventude. Mas logo percebi que a idade cobrava seu preço. Um dia, acordei com uma tontura que me fez sentar na cama e ficar ali, respirando fundo, tentando evitar que o mundo girasse. Ana, que estava me visitando, correu até mim e disse com os olhos arregalados: "Mãe, a senhora está bem? Olha essa cor, parece que o sangue sumiu do seu rosto." Eu respirei fundo, segurei a mão dela e sorri de leve para acalmá-la. "É só o corpo reclamando um pouco, filha. Não se assusta com tudo não, isso faz parte." Ela, no entanto, não se convenceu tão facilmente. Naquele mesmo dia, fomos à consulta de rotina. O médico, um homem sério, olhou meus exames e franziu a testa. "Dona Lúcia, a senhora precisa descansar mais. Isso não é uma gravidez comum, é uma gestação de alto risco. Qualquer descuido pode trazer complicações." Ana, ao meu lado, cruzou os braços e me lançou um olhar de reprovação. "Tá vendo, mãe? O senhor está dizendo exatamente o que eu digo todos os dias. A senhora não pode querer fazer tudo sozinha." Eu olhei para os dois e suspirei. "Eu entendo, doutor. Eu entendo, filha. Mas eu também sei que ficar deitada o dia inteiro não é bom para minha cabeça. Preciso me manter ativa, mas vou respeitar os limites. Prometo." Ele balançou a cabeça como quem ainda não estava totalmente convencido, mas aceitou. Os dias seguintes foram uma mistura de adaptação e teimosia. Eu tentava seguir as orientações, mas era difícil para mim aceitar que não podia mais fazer coisas simples, como varrer o quintal ou ficar muito tempo em pé cozinhando. Ana começou a aparecer com mais frequência, trazendo marmitas, ajudando a organizar a casa, e eu percebia que ela estava tentando, de alguma forma, compensar a sensação de impotência que sentia. Um dia, enquanto ela cortava legumes na cozinha, parou de repente e disse: "Mãe, eu fico com medo de que a senhora esteja se sacrificando demais por mim. Eu não sei se vou conseguir lidar com isso se algo acontecer." Eu larguei o pano de prato, me aproximei e segurei o rosto dela com as duas mãos. "Ana, desde que você nasceu, eu tenho dado a minha vida por você. Isso é o que as mães fazem. Eu não estou me sacrificando, estou vivendo a minha escolha. E eu escolhi te ver feliz." Ela respirou fundo e me abraçou forte, como quem quer gravar o momento na memória. Mesmo com todos os cuidados, haviam dias mais difíceis. Uma manhã, acordei com um peso enorme nas pernas e um cansaço que parecia não ter fim. Sentei na poltrona da sala e fiquei olhando para a parede, tentando entender se aquilo era apenas parte do processo ou um sinal de que algo estava errado. Ana chegou pouco depois e me encontrou ali, calada. "Mãe, por que não me ligou? A senhora não pode ficar passando mal sozinha." Eu sorri fraco e disse: "Porque eu não quero que você viva com medo o tempo todo. Você já carrega preocupações demais." Ela balançou a cabeça, frustrada. "Mãe, eu prefiro carregar preocupação do que arrependimento. Se alguma coisa acontecer e eu não estiver aqui..." Eu interrompi, apertando a mão dela. "Filha, nada vai acontecer. E se acontecer, a gente enfrenta juntas, como sempre foi." A cada consulta, o médico reforçava os cuidados: repouso, hidratação, alimentação leve e acompanhamento constante. "Dona Lúcia, a senhora não está fazendo uma corrida de 100 metros, está enfrentando uma maratona." Eu ria e respondia: "Doutor, maratona nunca foi o meu forte, mas a teimosia, essa eu tenho de sobra." Ana suspirava ao meu lado, ora aliviada pelo bom humor, ora preocupada com o meu excesso de confiança. Eu sabia que ela se perguntava todos os dias se tinha feito a escolha certa ao aceitar minha proposta.
E por isso eu fazia questão de mostrar para ela que eu estava firme, mesmo quando sentia o corpo pedir descanso. As críticas externas ainda existiam, mas agora pareciam distantes. O que realmente importava eram os olhares de Ana, os exames que mostravam o bebê crescendo e a certeza de que cada pequeno desconforto valia a pena. Ainda assim, havia momentos em que a preocupação dela transbordava. Uma noite, enquanto me ajudava a me ajeitar na cama, ela disse: "Mãe, e eu perder a senhora nesse processo? Eu não sei se vou aguentar." Eu olhei bem nos olhos dela, sentindo o peso daquelas palavras, e respondi: "Filha, você não vai me perder. Mesmo que um dia eu não esteja mais aqui fisicamente, tudo o que eu sou vive em você. E agora vai viver também nesse bebê. Você não me perde, você me multiplica." Ela chorou e eu chorei junto, e naquele choro silencioso senti que nossas forças se renovavam. Com o tempo, aprendi a lidar melhor com os limites do meu corpo. Aceitei a ajuda de vizinhas, de amigos e principalmente de Ana, que parecia ter encontrado na rotina de cuidados um propósito que a fortalecia. Em cada gesto dela, eu via a mulher que ela se tornava, forte, atenta, amorosa e determinada. Um dia, enquanto ela me ajudava a regar as plantas do quintal, olhou para mim e disse: "Mãe, eu percebo agora o que a senhora quis dizer sobre amor incondicional. Eu achava que entendia, mas é só agora que eu sinto de verdade." Eu sorri e respondi: "O amor incondicional é como uma planta, filha. A gente cuida, rega, protege. Às vezes, ela parece frágil, mas é a raiz que mantém tudo firme. E a nossa raiz é forte demais." Enquanto o bebê crescia, eu sentia a vida ganhando um novo sentido. As dores, o cansaço, as limitações, tudo isso se tornava pequeno diante do brilho nos olhos de Ana. E cada vez que ela me olhava com gratidão, eu tinha certeza de que estávamos no caminho certo, mesmo com todos os riscos. Eu sabia que ainda enfrentaríamos momentos difíceis, mas também sabia que o amor que nos guiava seria suficiente para sustentar cada passo até o fim dessa jornada. Aquela noite parecia como qualquer outra, mas eu aprendi que a vida tem um jeito estranho de virar de cabeça para baixo quando menos esperamos. A chuva havia começado cedo, caindo fina no telhado e embalando o silêncio da casa. Ana tinha passado a tarde comigo e voltado para casa depois do jantar, deixando o mesmo recado de sempre: "Mãe, qualquer coisa me liga, eu chego em 5 minutos." Eu ri dizendo que ela se preocupava demais, mas no fundo eu sabia que aquela frase era o reflexo de todo o medo que ela carregava desde o início dessa jornada. Depois que ela saiu, tentei ler um pouco, mas logo senti uma pontada estranha na barriga, um desconforto diferente de tudo que eu havia sentido até então. No começo, tentei ignorar, respirando fundo e mudando de posição na poltrona. Mas a dor voltou, mais forte, e de repente uma onda de calor percorreu meu corpo fria e úmida. Levantei-me devagar, apoiando as mãos no braço da poltrona, tentando manter o equilíbrio. Cada passo parecia mais pesado, e quando cheguei até a cozinha, precisei me segurar na mesa para não me curvar completamente com a nova contração. Meu primeiro instinto foi não assustar Ana, mas a intensidade da dor aumentava e eu sabia que não podia arriscar. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e disquei. Do outro lado, a voz de Ana soou alarmada antes de eu dizer qualquer coisa. "Mãe, o que houve?" Respirei fundo, tentando falar com calma, mas a dor atravessava minha voz. "Filha, acho que tem alguma coisa errada. A dor está diferente, mais forte." Houve um silêncio de segundos que pareceu uma eternidade, até que ela respondeu com urgência: "Fica onde está, eu já estou indo." Em menos de 10 minutos, ouvi o barulho apressado do carro estacionando e a porta batendo. Ana entrou ofegante, o rosto pálido de preocupação, e correu até mim. "Mãe, a senhora está muito pálida, vamos para o hospital agora." Tentei acalmar a voz dela, mas eu sabia que meu semblante não escondia nada. "Ana, estou bem, só precisamos ir com calma." Mas ela não quis ouvir. Me ajudou a levantar, pegou minha bolsa e me guiou até o carro, protegendo-me da chuva fina que ainda caía. No caminho, o silêncio entre nós era quebrado apenas pelo barulho dos pneus cortando poças d'água e pelo som apressado da respiração dela. Eu a observei de perfil, o maxilar tenso, as mãos firmes no volante, e senti o peso dela como se fosse o meu. Chegamos ao hospital e o pronto-socorro parecia mais movimentado do que eu gostaria. Assim que entramos, uma enfermeira nos atendeu rapidamente, ajudando-me a sentar numa cadeira de rodas. Ana seguia ao meu lado, respondendo às perguntas com a voz trêmula, mas sem perder a firmeza. "É uma gestação de alto risco, a paciente tem 68 anos.
Ela repetia quase como um aviso para que todos entendessem a gravidade da situação. Fui levada para uma sala iluminada demais, com aquele cheiro de álcool que sempre parece frio, mesmo quando o ambiente é quente. O médico chegou em poucos minutos, examinou-me com rapidez e disse: "Vamos precisar monitorar de perto. Pode haver risco para o bebê e para a senhora, Dona Lúcia. Fique calma, vamos cuidar de tudo." Enquanto a equipe me preparava para os exames, vi Ana parada perto da porta, os braços cruzados, mordendo o lábio inferior para conter as lágrimas. "Filha, vem aqui", chamei com a voz mais firme que consegui reunir. Ela se aproximou, segurando minha mão com força, e eu disse: "Olha para mim, respira, nós já passamos por tanto, não é agora que vamos ceder ao medo." Ela assentiu, mas os olhos marejados entregavam que o medo já a dominava. "Eu não posso te perder, mãe", ela sussurrou, e eu respondi: "Você não vai me perder. Eu prometi que estaria aqui para ver esse bebê nascer, e uma promessa de mãe não se quebra." Fui encaminhada para a sala de emergência, e tudo parecia se mover em câmera lenta. As luzes brancas passavam por cima de mim, uma após a outra, enquanto ela era levada de maca. Os sons de passos apressados, vozes técnicas discutindo procedimentos e o bip intermitente dos aparelhos se misturavam num turbilhão. Dentro de mim, eu tentava manter a calma, agarrando-me à imagem de Ana com o bebê no colo. Essa imagem era minha âncora, meu motivo para respirar fundo a cada momento em que a dor ameaçava me levar. No corredor, antes de entrar na sala, vi Ana de novo. Ela não podia entrar comigo, mas sua presença ali, firme mesmo que do lado de fora. A sala estava silenciosa, exceto pelo som ritmado dos aparelhos que monitoravam meus batimentos. Eu sentia meu corpo pesado, como se cada músculo estivesse carregando o peso de tudo o que havíamos enfrentado até ali. Os médicos se moviam com precisão, mas eu percebia nos olhares rápidos que havia uma tensão no ar, aquela tensão que eles tentam esconder para que o paciente não perceba. Eu respirava fundo, tentando manter a calma, e minha mente voava para fora daquela sala, imaginando Ana lá fora, andando de um lado para o outro, as mãos geladas, o coração disparado. Pensei nela e senti uma força estranha percorrer meu corpo, como se apenas lembrar do rosto dela me desse ânimo para continuar. Então, de repente, ouvi o médico dizer com uma voz mais tranquila: "A pressão está estabilizando, estamos conseguindo manter tudo sob controle." Era como se uma âncora tivesse sido jogada no meio da tempestade. Eu fechei os olhos por alguns segundos, sentindo o ar entrar e sair dos meus pulmões com mais leveza. Foi nesse instante que ouvi um som que fez meu coração disparar de uma forma diferente, um choro fraco, pequeno, mas cheio de vida. O primeiro choro. Por um momento, o mundo parou. Todo o barulho da sala desapareceu, toda a tensão pareceu se dissolver no ar. Abri os olhos e um dos médicos se aproximou de mim com um sorriso nos lábios. "Parabéns, Dona Lúcia, o bebê está bem." Senti uma onda de calor percorrer meu peito e lágrimas escorrerem pelo canto dos meus olhos. Era a confirmação de que tudo o que enfrentamos tinha valido a pena. Poucos instantes depois, vi um enfermeiro se aproximando com aquele pequeno embrulho nos braços. O bebê estava enrolado numa manta clara, o rostinho vermelho e os olhos ainda fechados. Quando ele foi colocado nos meus braços, senti uma emoção que não cabia no corpo. Olhei para aquele pequeno ser e sussurrei: "Você não faz ideia de quantas batalhas já lutamos por você, meu amor." Meu coração batia acelerado e percebi que a vida tinha acabado de mudar de novo. Eu não sabia explicar, mas era como se aquele choro tivesse limpado todo o medo que eu carregava. Logo em seguida, a porta se abriu e vi Ana, com o rosto ainda molhado de lágrimas, entrar na sala. Ela me olhou primeiro, como quem queria ter certeza de que eu estava bem, e depois seus olhos se voltaram para o bebê nos meus braços. "Mãe, ele está aqui", ela disse, com a voz embargada, como se ainda não acreditasse. Eu sorri, tentando conter minhas próprias lágrimas, e estendi o pequeno para ela. "Vem, Ana, é seu filho, é o seu sonho nos meus braços." Ela se aproximou devagar, as mãos trêmulas, e pegou o bebê com um cuidado que só quem esperou muito tempo pode entender. Enquanto ela o segurava, eu observava o brilho nos olhos dela, aquele brilho que eu não via há muito tempo. Era como se o piso de todos os anos de dor e frustração tivesse sido retirado de uma vez.
Ela olhou para mim, as lágrimas caindo sem que ela tentasse secar, e disse: Mãe, como eu vou te agradecer por isso? Não existe nada no mundo que seja suficiente. Eu respirei fundo e respondi: Filha, o maior agradecimento que você pode me dar é ser feliz. Esse bebê é o começo de uma nova história para nós. A equipe médica, percebendo a emoção, nos deu alguns minutos de privacidade. Ficamos ali, as 3 gerações unidas por um elo que ia muito além do sangue. Ana sentou-se na cadeira ao lado da minha cama, ainda segurando o bebê, e eu toquei o rostinho dele, sentindo a pele macia e quente. Era incrível pensar que aquele pequeno ser era a concretização de tudo pelo que lutamos. Ana acariciou a cabecinha dele e sussurrou: Você vai saber um dia o quanto a sua avó foi corajosa, o quanto ela te amou antes mesmo de você existir. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo a respiração tranquila do bebê. Lá fora, eu sabia que a vida continuava, com seus barulhos, seus problemas e seus julgamentos, mas naquele momento nada importava. Tudo o que existia era o amor que enchia aquela sala. Eu olhei para Ana e disse: Filha, você lembra de todas as vezes que pensou em desistir? Olha agora, valeu cada lágrima, cada dúvida, cada noite de insônia. Ela assentiu, os olhos fixos no filho, e respondeu: Valeu sim, mãe, valeu tudo. Quando o médico voltou para verificar como eu estava, encontrou-nos ainda nesse momento de paz. Ele sorriu e disse: Dona Lúcia, a senhora é um exemplo raro. Nem todos teriam a coragem que a senhora teve. Eu sorri de volta e respondi: Doutor, coragem é o que a gente encontra quando não tem outra opção. Eu só fiz o que o amor me mandou fazer. Ana me olhou e sorriu, e naquele sorriso havia um reconhecimento silencioso de tudo o que vivemos. Enquanto o bebê dormia nos braços da mãe, senti um cansaço profundo me envolver, mas não era um cansaço ruim, era um cansaço de dever cumprido, de saber que apesar de todos os riscos, conseguimos chegar até ali. Eu fechei os olhos por um instante, ainda ouvindo a respiração tranquila de Ana e o som suave do bebê. Pensei em como a vida nos surpreende, em como as dificuldades podem nos levar a momentos de beleza que jamais imaginamos. E naquele instante eu soube que minha missão estava se cumprindo da maneira mais bonita possível. Eu ainda não sabia o que viria pela frente, os dias de recuperação, as novas rotinas, as mudanças inevitáveis, mas tinha certeza de que aquele era o início de um capítulo que sempre sonhei ver escrito. E ao ouvir mais uma vez o pequeno choro ecoar na sala, senti o coração se aquecer. Ele não era só o filho de Ana, ele era também um símbolo de tudo que o amor de uma mãe pode fazer. E eu, deitada ali, sabia que não havia escolha no mundo que eu fizesse diferente. A recuperação foi lenta, muito mais lenta do que minha impaciência gostaria de aceitar. Eu me lembro de acordar no hospital com o corpo pesado, como se cada osso tivesse decidido protestar contra o esforço dos últimos meses. Mas junto com o peso vinha uma leveza nova, porque toda vez que abria os olhos e via a Ana sentada ao meu lado, com o bebê dormindo nos braços, eu sentia que o mundo inteiro estava exatamente onde deveria estar. Ela passava horas ali, às vezes em silêncio, às vezes me contando pequenas coisas, como se cada palavra fosse uma tentativa de me manter acordada e ligada a essa nova realidade. Ele dorme o tempo todo, mãe. Às vezes eu fico olhando e nem acredito que é real, ela dizia, com um sorriso tímido, e eu respondia: é real sim, filha, e cada vez que você olhar para ele, vai lembrar do quanto lutamos por isso. Os primeiros dias em casa foram um desafio à parte. Meu corpo ainda pedia repouso, mas minha cabeça queria participar de tudo, queria acompanhar cada troca de fralda, cada banho, cada mamada. Ana tentava me poupar, mas eu conheço minha filha e percebia que ela estava exausta. Uma noite, acordei com o choro do bebê vindo do quarto dela. Caminhei devagar até lá, apoiando-me na parede, e a encontrei tentando acalmá-lo, com o rosto cansado e os olhos marejados. Me dá ele aqui, filha. Vai descansar um pouco, pedi, estendendo os braços. Ela hesitou, preocupada comigo, mas acabou cedendo. Sentei na poltrona e comecei a embalar o pequeno, sentindo o peso leve dele nos meus braços e o ritmo da respiração dele se acalmar. Ana me olhou com um misto de gratidão e culpa e disse: eu não sei como a senhora ainda tem forças, mãe.
Eu sorri e respondi: força é o que sobra quando o amor é grande demais. Com o passar das semanas, minha energia foi voltando aos poucos. O bebê, que antes parecia tão pequeno e frágil, começou a mostrar seu temperamento, e cada sorriso que ele dava era como um prêmio silencioso por cada noite mal dormida e cada dor suportada. Ana estava se transformando diante dos meus olhos. Ela já não era mais apenas a filha que um dia eu embalei nos braços. Agora ela era a mãe, com um instinto protetor tão intenso que às vezes eu me via sorrindo sozinha, lembrando das vezes que ela dizia não ter forças para enfrentar essa jornada. Um dia, enquanto eu a observava trocar o bebê com destreza, com um jeito seguro que ela não tinha no início, comentei: "Você está tão diferente, Ana, mais forte, mais confiante." Ela me olhou e respondeu: "É porque eu tenho você, mãe, e agora eu tenho ele. Acho que ser mãe muda a gente de um jeito que é impossível explicar." As visitas começaram a ficar mais frequentes. Vizinhos, amigos e até pessoas que antes criticavam apareciam para conhecer o bebê. Eu percebia olhares curiosos e algumas perguntas disfarçadas, mas agora já não me importava. Eu via o orgulho nos olhos de Ana, o carinho com que todos olhavam para o bebê e sentia que a nossa história tinha conquistado algo muito maior do que eu imaginava. Um dia, durante uma dessas visitas, o pediatra que acompanhava o bebê desde o nascimento veio fazer uma consulta de rotina. Ele era um homem de fala calma, olhar atencioso e uma paciência rara. Enquanto examinava o pequeno, puxamos conversa e pela primeira vez percebi que havia algo além da formalidade médica no jeito que ele me olhava. Depois da consulta, ele ficou um pouco mais, tomando café na cozinha enquanto Ana descansava. Conversamos sobre a recuperação, sobre a adaptação e em certo momento ele disse: "Dona Lúcia, a senhora tem uma força impressionante. Não vejo muitos casos como o seu." Eu sorri, meio sem jeito, e respondi: "Força é o que a vida exige quando a gente decide não desistir." Ele me olhou com um sorriso discreto e comentou: "Nem todos escolhem lutar, a senhora escolheu." Eu percebi pela primeira vez em muito tempo um calor diferente no peito, uma sensação de que talvez houvesse espaço para algo novo na minha vida, algo que eu não tinha considerado em muitos anos. Nas semanas seguintes, ele voltou algumas vezes para acompanhar o bebê, e em cada visita, nossas conversas iam ficando mais leves, mais descontraídas. Eu percebia que Ana reparava, mas ela não dizia nada, apenas sorria de canto quando via o quanto a casa ficava mais animada com as visitas. Uma tarde, depois que ele foi embora, ela me disse: "Mãe, o doutor é muito simpático e parece gostar de ficar por aqui." Eu ri, desconversando. "Ele gosta do paciente, Ana, e gosta de ver o resultado de um trabalho bem feito." Ela não insistiu, mas seu sorriso dizia que ela pensava mais do que falava. Enquanto isso, minha rotina ia voltando ao normal. Eu já conseguia caminhar pelo quintal, regar minhas plantas e até preparar algumas receitas simples. Mas a verdade é que a casa nunca mais voltou a ser silenciosa como antes, e eu agradecia por isso todos os dias. O som do bebê, os passos apressados de Ana, as visitas, tudo isso enchia o espaço de vida. E em meio a esse novo cotidiano, eu sentia que algo também florescia dentro de mim. Era como se, além do bebê, eu também estivesse renascendo de alguma forma. Um dia, enquanto eu embalava o pequeno na varanda, senti uma paz tão grande que fiquei ali em silêncio, apenas ouvindo o som da respiração dele e o farfalhar das folhas com o vento. Ana apareceu na porta e ficou me observando. "Mãe, eu acho que nunca vou conseguir expressar o quanto eu sou grata por tudo isso." Eu olhei para ela e disse: "Filha, a gratidão é um sentimento bonito, mas o que eu quero mesmo é ver você feliz. Isso é o que me alimenta." Ela sorriu e naquele momento eu percebi que, apesar de tudo o que passamos, estávamos mais fortes e mais unidas do que nunca. Eu sabia que ainda havia um mundo inteiro lá fora, com seus desafios e incertezas, mas ali, naquela casa, com minha filha e meu neto, eu tinha tudo o que precisava. E conforme o tempo passava, sentia que minha vida ganhava um novo sentido, não só por ser avó, mas por perceber que ainda havia muito para viver, muito para aprender e talvez muito para amar novamente.
Na manhã do meu aniversário de 69 anos, fui despertada pelo som suave de vozes sussurradas e um cheiro de bolo saindo do forno que tomou conta da casa. O sol entrava pelas frestas da cortina da sala com uma delicadeza quase poética, como se soubesse que aquele não seria um dia qualquer. Ouvi o riso abafado de Ana e os passinhos apressados que, mesmo sem entender o mundo, meu neto já dava com curiosidade por onde passava. Me levantei devagar, sentindo cada parte do corpo ainda se reorganizando da travessia intensa que vivi meses antes, mas com o coração em uma leveza que só quem andou por vales profundos da dor pode sentir. Atravessei o corredor e vi, sobre a mesa, balões coloridos, flores do meu jardim colhidos por Ana e, no centro, um bolo com cobertura escorrendo de propósito, do jeito que eu sempre fazia quando ela era pequena. Ana estava na cozinha, segurando o bebê no colo, com o rosto iluminado de um jeito que não via há anos. Ela se virou e disse: "Feliz aniversário, mãe. Hoje é dia de celebrar você, não só por mais um ano de vida, mas por tudo que a senhora é." Me aproximei, emocionada, e antes que qualquer palavra saísse, ela completou: "Eu convidei algumas pessoas, espero que não se importe." Sorri e toquei seu rosto com carinho. "Filha, a única coisa que me importa é ver esse sorriso no seu rosto." Naquele instante, senti uma paz tão grande que desejei poder congelar aquele momento. Era como se a vida finalmente tivesse retribuído tudo aquilo que eu tinha doado sem medida. Os convidados começaram a chegar aos poucos, rostos conhecidos, alguns familiares que antes duvidaram do caminho que escolhi, outros amigos que acompanharam cada passo da jornada com o coração aberto. Percebi olhares de admiração sincera, diferentes dos julgamentos do passado. Algumas pessoas me abraçavam mais forte do que de costume, como se soubessem que por muito pouco aquela festa poderia ter sido uma homenagem póstuma. E ali estava eu, viva, firme, inteira. Senti um nó na garganta, mas segurei. Não queria que aquele momento fosse sobre dor, queria que fosse sobre vitória. Em determinado momento da tarde, Ana pediu a atenção de todos. Ela subiu num banquinho, com o bebê nos braços e com a voz embargada disse: "Hoje é o aniversário da mulher mais forte que eu conheço. A mulher que me deu a vida 2 vezes. Quando eu achei que tudo estava perdido, quando já não havia mais sono possível, foi ela que me ofereceu o impossível. E hoje, olhando para esse bebê nos meus braços, eu entendo que coragem tem rosto, tem nome e mora aqui, entre nós." Aplausos encheram a sala, mas o que me desmoronou foi o olhar dela, cheio de gratidão e orgulho. Eu caminhei até ela, peguei seu rosto entre minhas mãos e disse: "Filha, se você soubesse o quanto me curou nesse processo, você me deu um motivo novo para viver. E esse menino aí, ele não é só seu filho, ele é a nossa ponte para um mundo melhor." Enquanto as pessoas se emocionavam, percebi que alguém se aproximava com um pequeno envelope nas mãos. Era pediatra. Ele sorriu um pouco tímido e me entregou. "É só uma lembrança", disse. Abri ali mesmo e encontrei um cartão com a caligrafia dele, simples e direta. "Para a mulher que me ensinou que recomeçar não tem idade." Meus olhos marejaram e eu percebi que aquele homem, que havia entrado em nossas vidas de maneira tão profissional, agora fazia parte de algo muito mais profundo. Naquele instante, entendi que talvez ainda houvesse espaço para um novo amor. E não um amor desesperado como nos tempos da juventude, mas um amor calmo, gentil, que nasce do respeito, da admiração e do encontro de 2 histórias maduras. Ao entardecer, sentei no jardim com meu neto. O céu se tingia de tons laranja e lilás e o vento soprava com aquela maciez que só os fins de tarde de verão têm. Ana se sentou ao meu lado e, com a cabeça encostada no meu ombro, disse: "Mãe, eu queria que todas as mulheres do mundo soubessem que existe esperança, mesmo quando tudo parece impossível."